Tá bom? Pega a Bíblia hoje à noite. Vamos abrir até Apocalipse capítulo 20 para começar. Apocalipse capítulo 20. Nós estamos continuando nosso estudo sobre o Milênio. E nós estamos chegando agora de falar sobre o governo. O governo durante a época do Milênio. Parece que está falando de chover, Marcelo. Então você vai conseguir chegar em casa sem molhar no olho. É mais complicado. Tá bom. Apocalipse 20, versos 1 a 6. Para começar, Marcelo lê versos 1 até verso 3 e Morgan 4, 5 e 6, por favor. Tá bom? Apocalipse 20, 1 a 3, Marcelo, Morgan 4, 5 e 6. Pode ler. E descer do céu um anjo, e tinha a chave do abismo, uma grande cadeira na sua mão. Ele temeu o ladrão, a grande serpente, e ao diabo, Satanás, amarrou o anjo, lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem do poder, de forma que se sobre o povo do tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram controlados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Naqueles 6 versos, quais daqueles versos tratam do governo? Governo, autoridade, governo, coisa desse tipo. Abigail. 3, 4, 5 e 6. Por que você diz 3? 3 versos. 4, 5 e 6. Certo. 2, 5, porque esse 5 não trata. 4 e 6 trata. 2 também. 2, em como? Muito bem. Depende muito de como você define governo. Não é? Governo trata a autoridade. Não trata? Não é? 2 também. E 2 está mostrando a autoridade de quem? Não sei se esse anjo que está falando de um anjo ou está falando de Deus ou Jesus. 2 está tratando o anjo, a lei não é um anjo, não é Jesus Cristo. Mas está mostrando a autoridade de Jesus, porque Jesus quem mandou o anjo, não é? Não é? Então, resumindo, Quem é que desde o princípio tem atrapalhado a autoridade de Deus? Satanás, não é? Então, com ele já retirado da cena, já retirado da situação, daí o governo vai ser melhor, não é? E versos 4 e 6 tratam o governo, não é? Em que sentido? Fala em tronos, certo? Quem está nos tronos? As almas daqueles que foram revelados pelo Exatamente. Mártires e tudo que a gente pode entender, mártires do tempo da tribulação, não é? Não é? Certo? E a Bíblia diz que viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos, não foi? Agora, verso 6 trata mais, não é? Não apenas os mártires, mas também outros salvos que ressurgiram, não é?
durante a primeira ressurreição. E também ele ia reinar. Agora, volta comigo até Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Ele ligue aquele ventilador agora, porque agora dá para ligar, ele vai esfriar bem esfriado aqui. Graças a Deus. Isaías 11, versos 1 a 10. Isaías 11, versos 1 a verso 10. Eu vou ler versos 1 e 2. Rapaz, e matou um besouro quando você fez. Bom, o besouro estava lá dentro, lá perto, andou dentro do ventilador. Resolveu o caso dele. 1 e 2 eu estou lendo. 3, 4, Aiden. 5, 6, Abigail. 7, 8, Daniela. 9, 10, Marcelo. Tá bom? Certinho? Por quê? Brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo ficará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será justiça dos seus ombros, e a verdade das suas pernas. A vaca e a onça pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança e grito sobre a toca da aspire, e a desmamada colocará a sua mão na cova do Mas para o mal, e eu não abri todo do santo mundo, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia, que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte, os povos será buscada por gentios, o lugar do seu povo será conhecido. Agora, esta profecia aqui pode estar tratando que época? Só tem uma época. O reino milenar. O reino de Jesus Cristo. Só. Porque está tratando Jesus, sendo buscado pelos gentios, reinando com justiça e tudo mais. Então vamos falar um pouco sobre esse governo do milênio. Primeiro, por que falamos que o reino milenar será uma teocracia? O que a gente fala? Vai ser teocracia. Porque vai ser um governo liderado diretamente por Jesus Cristo. Um governo reinado, governado diretamente por Deus. Aquele nome que nós tratamos, que lá em Bíblia estão querendo colocar no seu menino. Não é? Não é teu, é teu. Teu. Mas aquele nome, teologia, é chamado teologia porque é o estudo de Deus. Teu está tratando Deus. Então,
Teocracia é um governo governado diretamente por Deus. Mas, além do fato que Deus vai ser o rei, o governador, por que é importante que exista uma teocracia aqui? Talvez para mostrar como Israel poderia ter sido Mostrar como Israel poderia ter sido governado. Bom, mas eu estou pensando em razões mais práticas ainda. Porque Deus venceu, pode ser. Não será confrontado para o Qual é a reclamação de todo mundo sobre os governos de hoje em dia? Injustiça. Que mais? Corrupção. Que mais? Eu diria que as duas reclamações maiores que todo mundo tem sobre os governos hoje em dia é a corrupção e a injustiça. Não é? Por que existem essas coisas nos governos de hoje? Vamos voltar ao princípio. Quando Deus criou Adão e Eva, a intenção de Deus é que ele ia ser governado por quem? Deus, mas ele deu para Adão para dominar a terra, não foi? Então, Deus era a autoridade final, não foi? Mas delegou aquela autoridade para Adão e Eva, para dominar a terra, não foi? O que foi que Adão fez quando ele desobedeceu a Deus? Aquele domínio foi entregue. Em verdade, foi entregue para Satanás. O homem perdeu e ele ficou sujeito, o homem ficou sujeito a quem? Escravo, servo do pecado de Satanás, não é? Então, por isto, quando Satanás é preso no abismo, por 1000 anos, de novo vai ser como Deus pretendia que fosse desde o princípio, não é? Deus e o homem abaixo dele, diretamente. Muita gente não quer aceitar a culpa de ser pecador, porque, por exemplo, quem pecou foi Adão e Eva, não foi a pessoa, mas nós somos dessa pessoa. É mais fácil. Aqui o pastor tem um filho que é apelo aqui, aí lembrado dele. Quem não queira, Ela é sujeita. ela não dois, gente, uma matada. Todos nós somos sujeitos. E essa aqui é uma coisa que é interessante que nós vamos falar aqui. A nossa sujeição, Deus quer que seja a Ele. Agora, por direito, Ele tem essa autoridade, porque Ele é o criador do universo, não é? Mas nós somos sujeitos aos governos desta terra por causa da nossa sujeição a Deus em primeiro lugar, mas por causa do pecado dela e ela também. Ela não tem culpa de nascer no Brasil, mas como ela nasceu, Ela é sujeita. igual a gente, não tem culpa de ser pecador, então a gente nasceu pecador. E você tem culpa com Deus pecado também. Tem culpa de pecador. Estão dois lados. Não tem como escapar. Agora, uma teocracia como Deus queria e como vai ser no milênio que nós estamos vendo hoje. Agora, quando nós falamos sobre isso, primeiro, Jesus Cristo vai ser o rei. Nós começamos a autoridade maior, certo? Vamos falar da autoridade maior, daí vamos falar sobre as autoridades menores, embaixo de Jesus Cristo antes de terminar. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Messias. Jesus é o nome dele. Cristo é o título em grego, que quer dizer Messias em hebraico. Tá bom? E leia Lucas 22, 29, por favor. Lucas 22, 29. Marcelo, Isaías 2, 2 a 4. Morgan, Isaías 9,
6 e 7. Bom? Isaías 2, 2 e 4. Esse tem uma coisa que eu estou falando aí. E por que, assim, existe vários nomes? Tipo Jesus, Cristo. aí tem diabo, Satanás, tem. Eu não tenho fé, né? O nome dele era. Well, essa aqui é outra estudo, certo? É outro estudo. Mas por quê? Certo? Seu irmão. José. Matias. Patino. Apelido. Qual dos nomes é dele? José Matias. Não, mas Mas tem apelido. Ah! Mas em inglês é Joseph Matthew. Em inglês, o nome dele seria Joseph Matthew. Então, tem vários. Lembra, a Bíblia foi escrita em hebraico no Velho Testamento, não foi? Em hebraico, sabe qual é o nome de Jesus? Em hebraico, o nome de Jesus? Josué. Jesus é o nome grego. Josué é o nome hebraico. Entendeu? Mesmo nome. Agora, em hebraico, quer saber outra coisa? Em hebraico nem é Josué. Em hebraico é Yeshua. Como? Em hebraico é Yeshua. Yeshua. Então, nós dizemos Josué em português. Em hebraico é Yeshua. Em inglês, Joseph. Em grego, Jesus. Entendeu? Então, por que tantos nomes? Porque idiomas, entendeu? Títulos como Cristo. Cristo é como fosse o apelido, o título. Mas só não é um apelido, né, no caso? Como se Então. eu falo com ele, né, no caso? Mas é só. Aí só uma opinião. Então, por essa razão tem tantos nomes, sim. Mas Cristo era mais de um apelido? Sim, é um título, indicava que ele era o Messias, entendeu? Quando os judeus ouviram alguém chamar ele de Cristo, eles já entenderam que isso significava Messias. Essa razão, quando Pedro falou, tu és o Cristo, já disse, não foi carne e sangue que revelou, mas o Espírito Santo. Entendeu? No caso Satanás, como é que seria? Sabe, em inglês? Não. Ou em outras línguas? Em hebraico, não sei. Não sei o que é Satanás em hebraico. Nem eu só conheço inglês e português. Eu só conheço Yeshua por causa do fato que eu já tenho estudado isso um pouco, mas não passo muito tempo estudando Satanás. Então não conheço muito sobre isso aqui. Ei, leia Lucas 22, 29. É só curiosidade. Sim. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou. Certo? Jesus Cristo falou para os apóstolos: eu destino o reino para vocês, não foi? Como o Pai destinou para mim. Certo? Então Jesus está ali, naquele momento, dizendo aqui para os apóstolos: eu sou Cristo. Primeiro ele está dizendo: eu sou o Rei, eu sou Cristo. Eu sou o Messias. Entendeu? Ele estava declarando em palavras bem abertas ali. Tá bom? Isaías 2, 2 a 4. Marcelo. Acontecerá nos últimos dias, se firmará um monte na casa do Senhor. No fundo dos montes se elevará o sino dos outeiros, e concorrerão a eles das nações. Dirão muitos povos, dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes verterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em fogo. E nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão as artes de guerra. Então, naqueles versos, estamos vendo todo mundo, todas as nações correndo para Jerusalém, não é? Para buscar o Senhor, buscar Jesus Cristo, não é? Ele vai reinar, governar lá. E o que é aquele verso, Marcelo, diz sobre a situação entre nações ali? Aquele último verso.
tratando esses conflitos que existem hoje em dia. Não terá guerra entre nações. Não vai ter guerra. Ele vai criar uma paz aqui na terra, como nunca foi visto. Nem na tribulação, quando o anticristo vai criar uma falsa paz. Ainda vai ter guerras e tudo isso durante a tribulação, mas na época do milênio, não. Aí no milênio também será só no idioma só. Só no idioma, governo, só. Não foi só. Né? Morgan, 9, 6, 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Tá vendo? Profecias falando da vinda de Jesus, profecias. Então, se no Novo Testamento pode ser comprovado que ele é realmente Jesus de Nazaré, é o Messias, então aqueles versos já estão mostrando, e também Obadias 17 a 21, Miqueias 5, 2 a 5, Zacarias 9, 16 a 17, e muitos outros versos do Velho Testamento que trata o reino milenar, todos mostrando quem seria esse rei. Quem vai ser o governo principal? Vai ser Jesus Cristo, o rei, o Messias. Agora, quando a gente anda pelo Novo Testamento e a gente leia Lucas 3, 23 e 28, que a gente não vai ler hoje noite, que é a passagem mesmo, e Mateus 1, 46, são os dois lugares onde nós encontramos as genealogias de Jesus Cristo. É interessante, nós temos duas genealogias naquela passagem. Existe entre aquelas genealogias uma divergência. Depois de Davi, tem uma linha que segue Salomão. E em outra genealogia, segue um filho de Davi chamado Natan. Agora, sempre existia perguntas: por que tem essas duas genealogias que tem aquela divergência? Agora, tem várias pessoas com várias soluções. Uma solução é que uma dessas genealogias está tratando José e outra está tratando Maria. Só que em todos os dois estão ligados a José. Lucas e Mateus, todos os dois, dizem José, filho de, daí vai seguindo a genealogia. Então sempre é aquela pergunta: por quê? Porque José era o pai de Jesus. Sim. Mas ele adotou Jesus. Vai comigo até Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Lucas 3, verso 23. Lucas 3, 23. Ele lê verso 23, por favor. No tempo de Jesus começava a ser de 40 e 30 anos, sendo como se cuidava do filho de José, e José e Eli. Tá? Aquele verso diz que Jesus era filho de José. Sabe o que quer dizer aquela frase, como se cuidava? Hã? Sim. Outros entenderam, mas aquela frase, se cuidava, como se cuidava, trata que José adotou Jesus legalmente perante o governo. José adotou Jesus como seu próprio filho. Então, sabe o que isso quer dizer quando alguém é adotado como filho? Ela é colocada na linhagem como se fosse seu filho, com todos os direitos legais
que existe. Mas sempre não seria pai, mas seria pai mesmo. Exatamente. Então, essa linhagem pode ser que está tratando a linhagem de Maria. Mas, em nome de José, porque sempre na economia da Bíblia, do Velho Testamento, era importante o homem e não a mulher. Então, o nome do homem era que importava. Então, por causa do fato que ele foi adotado por filho de José, então, toda aquela linhagem. Eu não sei com certeza que essa linhagem de Lucas é de Maria, certo? Mas de qualquer forma, nós estamos vendo de dois ramos da linhagem de Davi, que Jesus Cristo é filho de Davi, não é? E sendo filho de Davi, ele tem direito para sentar no trono de Davi como rei do povo de Israel, não é isso? Então Jesus é o governo, ele é o rei. Agora, embaixo de Jesus vai ter outras autoridades. Muitos acreditam que Davi vai estar reinando também. Não como Jesus aqui e Davi aqui, mas Jesus aqui e Davi aqui. Entendeu? Agora vamos olhar alguns versos rapidamente, tá bom? Morgan, Isaías 55, 3 e 4. Marcelo, Jeremias 30, verso 9. Aiden, Jeremias 23, 15 a 17. Certo? Jeremias 33, 15 a 17. Isaías 55, 3 e 4. Bom? Marcelo, Jeremias 30, verso 9. Certo? Chegou lá? Tá? Morgan, leia, por favor. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como líder e governador dos povos. Agora, aquele verso parece que Davi vai estar reinando, não é? Certo? Tá bom. Marcelo, Jeremias 30, verso 9. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, e Israel. Davi, seu rei, não é? Interessante. Tá bom, ele, Jeremias 33, 15 e 17. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Então, tem três maneiras que a gente pode entender esse negócio de Davi como regente. Pode ser que está tratando Cristo sendo tipificado aqui, ou seja, todos esses versos estão falando de Cristo, como Cristo vai sentar no trono durante o reino milenário, certo? Outra ideia é que está tratando um descendente de Davi, um descendente humano de Davi, que vai sentar naquele trono. Então vai ter Jesus, vai ter esse descendente de Davi. E outros acreditam que até Davi ressurgido vai estar ali sentado no trono. Pessoalmente, pelo que estamos vendo aqui nos versos, acredito que é Jesus Cristo que está tratando Jesus, especialmente em Jeremias 33, onde ele diz: e farei brotar a Davi um renovo de justiça. E verso 16: e este é o nome o qual Deus o chamará, o Senhor é a nossa justiça. Eu tenho dificuldade de pensar que isso pode estar tratando qualquer outra pessoa do que Jesus Cristo, certo? Mas de qualquer forma, estamos vendo Jesus Cristo em primeiro lugar. Ele está reinando, certo? Mas esse que não é o fim. Por quê? Porque nós sabemos, como nós já lemos em Apocalipse capítulo 20, que também, deve ser Apocalipse 20, 16, não 19, 16.
Mas em Apocalipse 26, verso 6, nós encontramos outras pessoas reinando com Jesus Cristo, não é? Agora, vamos até Jeremias capítulo 30, verso 21. Jeremias 30, verso 21. Marcelo já está lá, porque ele leu o verso 9, não foi? Então, leia o verso 21. Você já está no lugar? E os seus nomes serão deles, o seu governador sairá do meu Deus, e farei aproximar, e esse chegará a mim. Pois quem de si mesmo se enviaria para chegar a mim? Isso é o Senhor. Então estamos vendo até a delegação de autoridade, não é? Os seus nobres, eles vão chegar a mim. Você não vai chegar, mas eles vão chegar a mim, não é? Nem isso que ele está tratando ali. Eu estou entendendo bem o verso. Agora, vamos ter Ezequiel 45. Ezequiel 45. Ezequiel 45. Versos 8 e 9. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão meu povo, antes deixarão a terra à casa de Israel conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Então, verso 9, ele está usando, verso 8, ele está usando para convencer os príncipes de Israel, verso 9, de fazer justiça de Deus. Ele fala, verso 8, vai ser assim quando Jesus Cristo reinar, quando o Messias reinar. E vai ter outros príncipes embaixo de Jesus, não vai ter Jesus, e vai ter outros governadores embaixo de Jesus Cristo, certo? Agora, quem serão esses governadores? Bom, nós temos uma indicação. Já no Apocalipse 20, já falou que os mártires, não foi? Também no fim daquela passagem, verso 6, falou daqueles que participaram da primeira ressurreição, não foi? Agora vamos ter Mateus capítulo 19. Mateus 19. Mateus 19, e versículo 28. Mateus 19, verso 28. Ele lê verso 28, por favor. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, como na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Então, nós falamos no Apocalipse capítulo 20, os mártires da tribulação vão reinar com Jesus, não é? Daqueles que participaram da primeira ressurreição também vão reinar com Jesus Cristo, não é? E aqui nesse verso, quem mais vai reinar com Jesus Cristo? Os discípulos. E os 12 discípulos vão ter autoridade diretamente sobre quem? As 12 tribos de Israel. Cada discípulo, cada apóstolo, reinando sobre cada tribo de Israel, não é isso? Então, nós já temos umas dicas de como vai ser. Jesus como rei, outros governadores embaixo dele, inclusive os discípulos apóstolos, julgando as 12 tribos de Israel, não é isso? Então, nós terminamos. Vai comigo até Lucas 19. Lucas 19. Eu não vou ler, nós não vamos ler a passagem toda, por causa do tempo hoje à noite, mas nós vamos ler o suficiente para entender o que estamos tratando. Nós estamos vendo aqui a parábola dos servos. Muitos chamam isso a parábola das minas. Na sua Bíblia, quanto vocês têm escrito ali? A parábola das minas. Em Lucas 19, verso 12, a partir do verso 11 e 12. Verso 11, a parábola das minas. Tem isso? Certo. Eu chamo isso a parábola dos servos, porque as minas não são o foco da parábola. Os servos são o foco da parábola. E o que os servos fazem?
bom? Agora, e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estavam perto de Jerusalém, cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Agora, veja ali, a parábola é o quê? A parábola é o quê? O que é uma parábola? Uma história. É uma ilustração que tem uma verdade espiritualmente, não é? Agora, ele contou essa parábola por quê? Porque eles que estavam com ele cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Não foi? Então essa parábola tem algo a ver diretamente com o que? Com o reino milenar, não é? Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar embora. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixador, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele disse, bem está, servo bom. Porque no mínimo foste fiel sobre 10 cidades, terás autoridade. Daí o segundo servo chegou, dava 5 minas, rendeu 5 minas. Ele disse, você foi fiel sobre pouco, eu vou dar 5 cidades para você. Daí o terceiro servo chegou e entregou a mesma mina que foi dada a ele. E o rei ficou com raiva. Diz que isso? Você pelo menos podia ter colocado no banco, pelo menos podia ter rendido alguns juros. Então tira a mina que ele tem e dá para aquele que tem 10. Agora, nesta parábola só trata 3 servos. Quantos foram dados minas? Onde estão os outros 7? Os outros 7. Já o princípio já foi ensinado no início, não foi? Aquele que trabalhou bem, o que foi dado a autoridade maior, não foi? Aquele que fez bom, mas não muita coisa, também ele foi dado a autoridade, mas não tanto como aquele que fez melhor. E aquele que não fez nada, que foi dado a ele? Nada. O que ele foi dado, foi tirado, retirado, ele dado para aquele que deu e fez bem, não foi? Então os outros 7 servos, o que aconteceu com eles? Receberam de acordo com o que eles fizeram. Se o princípio já foi do primeiro, segundo, terceiro, e os outros 7, não ia ser a primeira coisa aplicada a eles? Claro, claro. O que é que isto está nos ensinando? O que foi que Jesus estava tentando ensinar na palavra? Que no reino a autoridade vai ser dada de acordo com o que nós fazemos em nosso serviço a Deus agora. Cada um de nós fomos dados minas por Deus quando aceitamos Jesus Cristo. Aquele que só recebeu uma mina, ou aquele que recebeu uma mina e só devolveu, ele foi julgado no inferno? Não. Só foi retirado e tinha dado para outra pessoa, não foi? Então essa parábola não ensina que aquele que não serve a Deus e não faz nada para Deus será lançado lá no fogo. Ensina com o que nós fazemos agora, com o que Deus tem falado. Então, também em Isaías capítulo nós encontramos que juízes vão ser restituídos. Lembra na época os juízes que teve na época do Velho Testamento? Aqueles juízes que estavam julgando o povo de Israel? Vai ter também. Na época da Bíblia. Então você tem Jesus Cristo. Os governadores
Ele vai determinar muita coisa lá no reino milenar, quando chegar lá. Agora, o reino também vai ser um reino bem diferente. Vai ser um reino universal, com governo unificado. O governo, o Marcelo já falou sobre a língua, certo? Vai ser um reino unificado, um reino universal aqui na terra. Só um rei. E todos sujeitos a ele. A plenitude do Espírito Santo será bem mais experimentada. Porque a maioria das pessoas serão salvos. Pelo menos no início e no princípio. A justiça e a equidade serão inflexíveis. A justiça e a equidade serão inflexíveis. Jesus vai reinar com vara de ferro. Vamos até Isaías capítulo 11. Vamos voltar para Isaías capítulo 11. Já lemos hoje, mas vamos olhar no verso de novo. Isaías capítulo 11. Ele faz um favor, dá uma olhada para ele. A ver se tem um outro que voltou. E daí dá uma olhada lá atrás, certo? Então, o seguinte, cheguei. Eu estou primeiro e eu ali, pode ser na lua. Mas eu vou jogar ali, eu vou lá atrás. Está normal? Não está normal? Não está normal. Eu perguntei, está normal? Ok? Isaías 11. Vamos olhar verso 3. Certo? E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Qualquer coisa lá atrás, perto do baixo tempo. Não. Então, sua justiça não vai ser pelo olhar do homem, certo? Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o impio. E a justiça será os ciclos são longos, e a verdade os ciclos são simples. A justiça e a equidade são inflexíveis. Não vai ter essas brechas. Está tudo bem aí? Jesus Cristo, este negócio que tem nos governos hoje de corrupção, de falta de justiça e tudo isso, na época do reino milenar, vai ser assim. Tudo vai ser justo. Todos tratados iguais. Entendeu? Além disso, a natureza vai ser bem diferente. Nós já lemos hoje mais. Já falávamos, está aqui nessa mesma passagem, capítulo 11, versos 6, 7, 8, 9, 10. O lobo vai morar com o cordeiro. Espera aí. O cordeiro fica no aprisco para não ficar perto do lobo. Não é? Mas aqui, nem nada, não vai ter. O leopardo com o cabrito. Vai ser interessante, né? Mas é como era no princípio, né? Exatamente, como era no princípio. O animal, o filho leão e o animal cevado andarão juntos. E o menino pequeno vai estar levando. Imagina, o menino pequeno pegando o leão. Tão rápido. Vem comigo, leão. Ele não vai dizer, vou contigo. Não é? Ele está lendo errado? Não. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos ficarão juntos. E o leão comerá palha com o peraí. O leão comerá palha com o couro. Não, esse não vai ser mais carnívoro. Bem interessante, não é? Bem interessante como vai ser o reino milenar. Como é que Deus vai fazer isso? Eu não sei. Mas Ele é o Criador do universo, não é? Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele fez do princípio assim. Não foi? Além disso, o pecado será julgado sem formalidades. Mas vai existir pecado dentro do reino milenar?
Sabe por quê? Porque o homem é pecaminoso. Vai ter pessoas salvas que vão entrar no reino milenar, sobreviveram da tribulação, vão entrar no reino milenar. E as pessoas salvas vão ter filhos, porque não morreram. Entraram vivos, certo? Entraram vivos pelo reino milenar, vão ter filhos. Seus filhos vão nascer salvos. Seus filhos vão nascer pecadores, não é? O pecado vai existir. Mas o que nós lemos em Jeremias 31 e Isaías 65 diz que a justiça vai ser levada sem maldades. Jesus vai saber. Chega lá perante Jesus, porque você pecou, não vai poder mentir, não vai ter um advogado para tirar você. A execução vai ser rápida e vai ser dura. Argumento nenhum. Não vai ter. Porque a justiça vai ser perfeita durante o mundo. Agora, eu acredito que não vai ter muitas vezes que isso vai acontecer. Porque a primeira vez que executaram a justiça perfeita, muitos vão dizer: eu não vou fazer. Não é? Agora, também Jerusalém e Palestina serão restaurados. Jerusalém será o centro do mundo naquela época. Jerusalém será o centro do reino. Jerusalém será uma cidade gloriosa. Jerusalém será protegida pelo poder do rei. Jerusalém será acessível a todos. Jerusalém será o centro de adoração. Mas uma das coisas mais interessantes é que a topografia de Israel vai ser bem diferente. Agora Israel é um deserto com muito baixo. Topografia quer dizer as montanhas, vales e tudo isso vai ser diferente. E naquela época mostra pelos versos que aquela região vai ser uma planície verde, onde aquele rio saindo do templo vai aguar toda aquela região e vai dividir, e um vai até o Mar Morto, fazendo o Mar Morto, não mais o Mar Morto, mas o Mar Vivo, e outro para o Mar Mediterrâneo. Para isso acontecer, a topografia de Israel vai ter que mudar drasticamente. Tem que ser bem diferente. Agora, sem modo. É isso que Jesus fala quando ele, que a Bíblia fala que diz que Jesus Cristo vai tocar a pedra em monte de oliveiras e vai rachar. Essa é uma dica. Quando ele rachar aquele monte de oliveiras, muitas outras coisas vão mudar também. Um terremoto desse tipo vai transformar muita coisa. Não vai? Agora, e como será para nós, né, como será para nós? Em Hebreus capítulo 11, versos 9, 10, 13, 16, 38 a 40 e 1 Coríntios 6, 2, nós temos umas dicas sobre o que vai ser para nós. Vamos ter Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo 11. Primeiramente. Agora, faz assim, Marcelo, lê 1 Coríntios 6, 2, por favor. 1 Coríntios 6, 2. Daí, pulo para Hebreus 11, tá bom? Nós vamos até Hebreus 11, Marcelo vai para 1 Coríntios 6, verso 2. Tá bom? 6, 2, leia. Não sabem vós que os santos vão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, suas coberturas de julgar as coisas mínimas. Os santos vão fazer o quê? Vão julgar o mundo. É uma garantia que nós, como salvos, nós vamos estar envolvidos na autoridade do milênio, não é? Agora volto para Hebreus capítulo 11, vamos dar alguns versos lá, Hebreus 11. Morgan, lê versos 9 e 10, por favor. Até habitou na terra da promessa. Quem habitou na terra da promessa? Abraão.
Tá bom, continue. Como em terra árida, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, a qual o artífice e construtor de Deus. Então, Abraão esperava uma cidade que não foi feita pela mão do homem, não é? É isso? Certo. Marcelo, leia verso 3 e 14. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por isso, Cristo vive claramente, mostra que busca no Pai. Então, todos aqueles que ele falou antes desse ponto em Hebreus capítulo 11 estavam esperando uma outra pátria, não foi? Outra pátria. Agora, aqui foi essa pátria. Mesma coisa, essa cidade não feita com mãos, que Abraão acreditava, certo? Ele lê versos 15 e 16. E sim, na verdade, se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, e se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, mesma coisa, estamos tratando a mesma coisa. Eles estavam esperando uma cidade não feita pelas mãos, não é? Agora, se nós pararmos aqui, nós devemos pensar que ele está tratando apenas desses santos do Velho Testamento, não é? Mas vamos ter verso 38. Eu quero mostrar a vocês uma verdade bem importante e interessante. Está ali? Dos quais o mundo não era digno. Está tratando esses que morreram ali nessa passagem. Errantes pelos desertos e montes, pelos quais se governa a terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram porque morreram. Certo? Não chegaram lá. Provendo Deus alguma coisa melhor, o que? A respeito de quem? A nosso respeito. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe o que quer dizer? Eles estão esperando a nossa chegada também. No arrebatamento, o que a Bíblia diz? Nós não vamos prevalecer aqueles que morreram em Cristo, não é? Eles vão ressuscitar primeiro e nós vamos ajudar com eles na cruz, não é isso? Então isso quer dizer, na Apocalipse 21 fala da cidade de Nova Jerusalém, certo? Tudo indica que nós, como salvos, no arrebatamento, seremos recebidos lá no céu como Jesus, não é? Voltaremos em fim da tribulação com Ele, não é? E pelo que nós podemos entender, durante o milênio, nós habitaremos na cidade de Nova Jerusalém. Tem alguns que acham que essa cidade vai estar flutuando no céu, outros que acham que vai estar situada aqui na terra. Eu não sei. Eu não sei. Se vamos flutuar, vamos estar situados na terra. Mas tudo indica que nós estaremos juntos com aqueles santos do Velho Testamento e também do Novo Testamento, e que morreram em Jesus Cristo até agora. Nós todos estaremos reinando junto com eles sobre essa terra. Agora, isso quer dizer que Morgan vai reinar sobre os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos? Pelo que eu posso entender, ele vai reinar na cidade de Nova Jerusalém. Ou pode ser que ele vai reinar sobre Belo Jardim, Recife e não sei quantas cidades Deus vai dar, dependendo como o serviço de obediência e fidelidade dele. Marcelo, a gente vai dar ele Salvador e São Paulo e eu não sei. Dependendo, ele quer o estado de Bahia. Dependendo da fidelidade dele em servir a Deus. Mas tudo bem que ele vai fazer isso de lá de Jerusalém. Mas também, se ele tem um corpo glorificado, se ele quer se transportar para lá para ver como está andando as coisas lá, pode, não pode?
Pode, eu não sei. Mas o princípio é o seguinte: exercitaremos a autoridade sem necessariamente habitar naquele lugar, na terra. Entendeu? Os salvos da tribulação, junto com seus descendentes do milênio e Israel, habitarão na terra, tendo vivos, criando suas famílias, e vão ser os súditos daqueles que estão reinando. E aqueles que estão reinando são aqueles que já morreram antes do milênio, que participaram da primeira ressurreição. Os mártires, nós, os discípulos diretamente sobre as tribos de Israel. E quem vai ser o rei sobre tudo? Jesus Cristo. E é assim que o governo reinar vai funcionar. Vai ser exatamente assim. Então, nós podemos entender na Bíblia. Agora, se nós vamos habitar em Jerusalém, saindo, entrando, e tudo isso, vai estar aqui sentado realmente na terra, eu não sei exatamente sobre isso. É bacana, tipo assim, lá no São Paulo, Coreia. Não, sim, absolutamente. Aqueles que sobreviveram da tribulação, que entram no reino minar vivo, sim.